Saudações rubro-negras flageniais, Fluminense e Flamengo, onde assistir escalações e palpites. Flamengo muda departamento de scout e contrata ucraniano indicado por Boto. Zenit envia nova proposta milionária ao Flamengo e Gerson sinaliza futuro. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial. Acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Fluminense busca empatar sequência, né? Embalar, né, no caso, sequência positiva pensando no G4. Flamengo pode encaminhar a classificação às finais em caso de vitória. Crédito site 90 minutos por Fabrício Carvalho. No confronto mais aguardado da 9ª rodada do Campeonato Carioca, as equipes de Fluminense e Flamengo se encontram neste sábado, dia 8, para a disputa do clássico Fla-Flu no Maracanã. Após vitória sobre o Vasco da Gama por 2-1 e com apenas 3 jogos restantes na fase de classificação, o tricolor precisa superar o seu adversário para evitar complicações, pensando em alcançar o G4. Enquanto isso, o Flamengo encaminhou sua vaga às finais após golear a Portuguesa por 5-0, chegando a 13 pontos, ultrapassando o Vasco com 13 na tabela de classificação pelos critérios de desempate e se firmando no G4 com um jogo, né, a menos. Quando e onde é o jogo? A classificação, o clássico, né? Fluminense e Flamengo, neste sábado, dia 8, às 16h30, como já vinha falado aqui, de Brasília, será disputado no Maracanã, com expectativa, né, para mais de 50 mil torcedores presentes. Esse será apenas o segundo clássico da Taça Guanabara sendo disputado no Rio de Janeiro. Árbitro Alex Gomes Stefano, VAR Rodrigo Carvalhóis de Miranda, onde assistir Fluminense e Flamengo, Globo TV aberto, né? TV aberta, exibida no clássico para o Rio de Janeiro e alguns estados, enquanto Sport TV, TV fechada e Premiere Pay-Per-View transmitem o duelo para todo o Brasil. Retrospectiva entre Fluminense e Flamengo. Na retrospectiva total de 383 clássicos disputados entre ambos na história, o Flamengo possui vantagem do Fla-Flu, né? Com 140 vitórias, enquanto o Fluminense obteve 120 triunfos e outras 123 partidas terminaram empatadas. Nos últimos 5 jogos, né? Uma vitória do Fluminense, um empate e 3 vitórias do Flamengo. Partidas mais recentes, Flamengo 0 e Fluminense 2, em 17 de outubro de 24, pela 30ª rodada do Brasileirão. As campanhas recentes das equipes, últimos 5 jogos, Fluminense, né? Uma vitória, depois empate, derrota, empate e vitória. O Flamengo são 5 vitórias consecutivas. Desfalques do Fluminense, né? Sem novos desfalques, né? O técnico Mano Menezes não poderá contar com Samuel Xavier, dores na coxa direita, Renato Augusto, né? Luxação no ombro direito e Paulo Henrique Ganso, miocardite para o clássico. A expectativa fica por conta da repetição da escalação titular, que superou o Vasco com a presença de jovem Riquelme, né? Do jovem Riquelme Felipe no ataque. Esse Riquelme jogou muito bem, eu assisti o jogo, pessoal. 17 anos de idade, o moleque é bom de bola. Joga pelo lado direito ali, tá? Direito caindo para o meio, né? Provável escalação do Fluminense: Fábio, Guga, Thiago Silva, Thiago Santos ou Ignácio, né? Gabriel Fuentes, Hércules, Martinelli ou Bernal, Arias, Canóbio, Cano e Riquelme ou Lima. Desfalques do Flamengo: após descansar os principais jogadores do elenco contra a Portuguesa, o técnico Felipe Luiz promoverá, né, o retorno dos titulares no clássico desde
deste fim de semana. Os desfalques ficam por conta de Pedro e Matias Vina, né? Atletas que permanecem no departamento médico. Pedro no meio do ano e o Vina, não sei quando que ele vai voltar, sinceramente. A dele foi um pouco mais grave, né? Mas a gente espera que volte também no meio do ano. Provável escalação do Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex, Sandro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Plata, Bruno Henrique. Esse é o time que jogou a final, né? Previsão para Fluminense e Flamengo, né? Embalado com total confiança e apresentando um dos melhores desempenhos neste início de temporada do futebol brasileiro, o Flamengo contará também com a vantagem do aspecto físico após ter descansado seus titulares pensando no Fla-Flu. Fatores determinantes para consolidar o favoritismo rubro-negro. Pessoal, eu já falei e acredito mesmo nisso, né? Eu assisti o jogo do Fluminense contra o Vasco e o time do Fluminense jogou muito bem. Tanto que deu a virada, né? E ganhou o jogo, né? Por 2-1. E todos os times, pessoal, assim, isso tem que ficar bem nas nossas mentes quando a gente assistir qualquer tipo de jogo, né? Que a gente pensa assim, cara, esse time não jogou nada no jogo contra o Bahia. Eu tô chutando aqui, tá? E agora contra o Flamengo tá fazendo chover, tá correndo, tá jogando. Cara, todos os times que jogam contra o Flamengo sempre dão um pouco a mais. Um pouco não, dá muito a mais. E acredito que o Felipe e os jogadores saibam disso. Inclusive o Bruno Henrique, em um pós-jogo desses, falou sobre isso, né? Ele realmente confirmou, olha, gente, quando o pessoal joga contra a gente aqui, a gente sabe que eles vão dar um pouco a mais, porque é o Flamengo, né? Mas realmente o Flamengo vai para esse jogo descansado, né? E não vejo empecilho de uma grande apresentação. E a vitória, né? Não vejo empecilho para a gente fazer uma grande apresentação e sair com a vitória. Isso é uma coisa que a gente, pelo time que a gente tem, do jeito que a gente está jogando, eu acredito na vitória aí, uns 2-3-0, vai. Eu não gosto de falar muito de palpite, mas como eu disse no início ali que eu ia dar o palpite, eu acho que vai ser uns 2-0 Flamengo, 3-0, não, vamos colocar, 3-0 Flamengo. Mas vai ser, com certeza, uma partida difícil, tá, pessoal? A gente está brincando aqui, né? Mas vai ser uma partida realmente difícil. Seguimos aqui, o Flamengo muda departamento de scout e contrata ucraniano indicado por Boto. O Flamengo segue no processo de adaptar o departamento de futebol ao que pensa José Boto. E teve mais uma mudança, né? O clube contratou o ucraniano Andriy Fedjenkov para ser o chefe de scout, né? Nação, vou pedir, nação rubro-negra, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, né, da notificação e não perca nenhum conteúdo. Seja um verdadeiro Fla genial e fortaleça a nossa comunidade aqui, tá, no canal. Créditos UOL por Luísa Sá. O que aconteceu? O scouting é uma das prioridades de José Boto no Fla. Ele teve sucesso na área em clubes como Benfica e Shakhtar, antes de chegar ao Flamengo para ser diretor. Andriy estava no Cardiff City, né? Desde dezembro de 2023. Ele entrou em acordo com o Flamengo e chegou ao Rio nesta quinta-feira para assinar o contrato como head coach, né, de scout, né? Deve ser, isso gerente, né, de scout, né? Um nome cotado para o cargo era o de Fernando Matos. Ele está no Famalicão, né, em Portugal, mas não houve acordo. Boto e Andriy trabalharam juntos no Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, e no POAK, né, da Grécia. O Fla esperava a liberação dele ao final da janela de transferência, mas já havia iniciado os trabalhos. Ricardo Perlingeiro, né, antigo chefe do departamento, foi deslocado para a base. Ele chegou no Flamengo em julho do ano passado, depois de deixar a CBF, onde era coordenador de observações técnicas da base. As informações foram dadas inicialmente por GE e Flazoeiro e confirmadas pelo UOL. Durante a tarde,
o Flamengo oficializou a chegada do novo gerente. O clube afirma que André fala português fluente e será o responsável por mapear e indicar reforços para o clube. Veja a nota do Flamengo na íntegra, né? O clube de regatas do Flamengo anuncia a chegada do seu novo gerente de scout, né? Andriy Fedorchenkov, né? O profissional ucraniano que fala português fluentemente assume a liderança do departamento responsável por mapear e indicar reforços para o clube. Com ampla experiência no futebol internacional, ele trabalhou em 2 oportunidades com José Boto, atual diretor de futebol rubro-negro. Seu último clube foi o Cardiff City, do país de Gales. E ele também tem passagem por Shakhtar Donetsk e PAOK da Grécia, né? Pessoal, vou abrir, né, um outro parênteses aqui. Eu entendi, né, que esse profissional veio de fora e isso é bom, né, trazer experiências novas aqui para o país e até para o Flamengo e até mesmo para o país, né? Só que esse cara tem que entender de scout também, né? Tem que também priorizar a Sul-América, né? Os sul-americanos aqui. A gente pode... Às vezes a gente quer competir com o pessoal da Europa. A gente não precisa competir com o pessoal da Europa. A gente já é dominante aqui. A gente pode ser mais dominante pegando esses jovens aí da Argentina, do Chile, dos países aqui da Sul-América aqui, né? Sul-americano. E contratar esses caras já no começo de carreira. Então a gente pode fazer essa ponte, vir para o Brasil primeiro para depois ir para a Europa e ganhar dinheiro com isso, ganhar em termos técnicos e ganhar dinheiro para contratar jogadores mais experientes, aí sim trazer esses caras de fora com esse dinheiro que a gente vai lucrar com esses jovens que a gente pode pegar aqui no continente sul-americano. A gente pode fazer isso, né, pessoal? E agora eu só queria falar um pouco sobre isso, né? Agora eu vou falar, pessoal, sobre a profissionalização do futebol do Flamengo. Contratando profissionais qualificados para as funções desejadas, né? Foi uma promessa do BAP, da sua campanha, né? Na eleição do ano passado, né? Onde se consagrou presidente do Flamengo. Isso é muito importante, tá, pessoal? Por quê? É através da profissionalização do futebol que vamos colher os frutos, né, em campo. E esse departamento de scout é um dos mais importantes para clubes esportivos, tá? Estou falando em clubes esportivos porque a gente fala de esporte, eu estou falando de esportes em geral, né? Basquete, vôlei, para todos os clubes, tá? Independente de ser de futebol ou não, essa é um departamento muito, mas assim, um dos mais importantes, tá? Para um clube, tá? Por quê? É através das indicações desse departamento do futebol, né? No caso aqui a gente está falando do Flamengo, que se contrata os jogadores. E não como vinha sendo com a outra diretoria, que na maioria das vezes contratava jogadores de grife, já consagrados e muito caros. Se gastava muito e nem sempre se via o retorno técnico em campo. Agora, com um planejamento, um monitoramento adequado de jogadores, podemos contratar jogadores mais novos, com um valor menor e ter um retorno tanto financeiro quanto técnico em determinadas contratações. E se realmente eles seguirem, né, com essa fórmula, não tenho dúvidas que teremos sucesso. Porém, essa diretoria, aí vai um aviso, né? Essa diretoria ainda não passou por nenhum tipo de pressão, né? Então só vamos saber se ela suporta a pressão ou não, se ela em algum momento passar por uma turbulência, né, de pressão e não ceder a ela, tá? Seguimos aqui, tá? Zenit, né, envia nova proposta milionária ao Flamengo e Gerson sinaliza futuro. O meio-campista é considerado como um dos principais nomes do técnico Felipe Luiz na equipe da temporada. Crédito do site Bola VIP, tá? Flamengo pode vender Gerson? Essa é a pergunta, né, pessoal? Flamengo pode vender o Gerson, né? O Flamengo segue atento, né, ao mercado da bola e quer assinar com reforços pontuais para a temporada. Depois de Lohan,
o clube recebeu uma proposta milionária por Gerson, né? O Flamengo descarta a saída de Gerson, mas staff confirma. Paquetá concorda e empresário tem reunião para selar retorno ao Flamengo, tá? O Paquetá, pessoal, a gente está falando do Paquetá por quê? Porque o Paquetá foi também sondado pelo Zenit, tá, pessoal? E ele não quis ir para o Zenit, tá? Diante disso, o Paquetá recebeu altos valores, né, para assinar com o Zenit, da Rússia. Sem nenhum acerto, os russos partiram para outra negociação. Está envolvendo a contratação do meia-campista Gerson. Depois da primeira proposta, que foi prontamente negada pelo Flamengo, a direção do time europeu aumentou o valor e promete um caminhão de dinheiros para fechar com o meia. A proposta do Zenit ao Flamengo, de acordo com as informações do jornalista Júlio Miguel Neto, o Zenit enviou uma nova proposta para assinar com o Gerson, que ofereceu um salário maior. As duas equipes já estão conversando sobre os detalhes. No primeiro contato, o Flamengo informou que só venderia o atleta pelo valor de 35 milhões de euros, 210 milhões na atual cotação. Os russos prontamente atenderam ao pedido. Zenit tenta convencer agora o Gerson, né? Agora o Zenit terá que conversar ao atleta, né? Convencer o atleta, né, em aceitar a transferência. A oferta do clube inclui uma proposta salarial de cerca de 600 mil euros mensais, algo em torno de 3,5 milhões de reais em um contrato de 4 anos, tá, pessoal? O clube russo, inclusive, enviou um contrato válido por 4 temporadas aqui, acabei de falar. Diante disso, as reuniões devem acontecer ainda nos próximos dias com a conclusão do negócio. Inclusive, colaborando, né, com essa informação, vamos trazer agora as declarações do empresário e pai do Gerson, né, que cobra a valorização do Flamengo. Ele falando aqui que o Gerson, né, tem um dos menores salários do pelotão de elite, disse o pai do Gerson. Não. Seu Marcão diz que filho abriu mão de metade do salário que ganhava na França para voltar ao rubro-negro com o compromisso de receber aumento se respondesse, né, dentro de campo. Por redação do GE. Pai, né? Isso aí é crédito, né, tá, pessoal? Essa parte foi o GE que apurou, tá? Pai e empresário do Gerson, seu Marcão, cobrou publicamente o Flamengo por uma valorização ao seu filho na noite desta quinta-feira. Em entrevista ao canal Pod do Marcão, no YouTube, o agente revelou que o meia abriu mão de metade do que ganhava no Olympique de Marseille, na França, para voltar ao Flamengo em 2023, com a condição de ser valorizado e se ele correspondesse em campo. Vou abrir aspas aqui para o seu Marcão, pai e empresário do Gerson, tá? Nós praticamente largamos todo o nosso dinheiro. Eu larguei minha comissão toda que eu tinha para receber. Ele abriu mão de salário, abriu mão de tudo. E eu falei a mesma coisa para a diretoria. Senhores diretores, estamos vindo. Não estou questionando o que vocês estão me oferecendo. Eu estou aceitando, correto? Agora, se o jogador performar, vocês têm por obrigação de ver quanto esse jogador merece. Qual é a valorização que ele merece, correto? E o que aconteceu agora? O Gerson performou. O Gerson está se doando. O Gerson está fazendo o que tem que fazer porque ele é profissional do clube. E agora, eu te pergunto, a valorização chegou? Não chegou. O Gerson vamos dizer, dentro daquele pelotão de elite, um dos menores salários. Eu não quero responder se houve proposta ou não. Isso aí é com o Flamengo. Gerson vem sendo titular absoluto, capitão e um dos principais jogadores do Flamengo de Felipe Luiz. Na temporada passada também voltou a ser convocado para a seleção brasileira. O meia, que completa 28 anos em maio, tem visto seu nome ser especulado como alvo de clubes do exterior. Mas o GE apurou que o rubro-negro não recebeu nenhuma proposta até o momento. No podcast, Marcão disse que não confirmaria propostas, mas não descartou uma saída se chegar uma oferta boa
para os dois lados. Vou abrir aspas aqui para o Marcão novamente. Se porventura nós resolvermos ir para outro clube, pode ter certeza, nós vamos no intuito de, primeiro, o Flamengo precisou, digamos assim. O Gerson foi bom para ele também. Não tem jeito, tem que ir. O Gerson vai fazer 28 anos, cara. Então, eu sou funcionário do Gerson. Acho que o Gerson já mostrou para todos o quanto ele é Flamengo, o quanto ele torce por esse clube, o quanto ele ama esse clube. Eu só quero que o Flamengo tenha um pouquinho de amor também pelo jogador. Eu vou fazer minhas considerações finais aqui, pessoal. Eu lembro muito bem quando o Flamengo repatriou, né, o Gerson, né, porque ele ele estava na Itália, o Flamengo foi lá e trouxe. Aí o Flamengo vendeu para a França, foi na França e chamou o cara de volta, né? Trouxe, né, o Gerson de volta, né? Do Olympique de Marseille, na França. O Sampaoli era técnico do Olympique de Marseille na época que o Gerson foi para a França. E só que ele saiu, na época, né? E o novo técnico não contava com o Gerson de titular com o Sampaoli. E o jogando muito bem, tá? Ele era jogador do Sampaoli, vou expressar melhor aqui para a gente ter um raciocínio legal. Ele era jogador do Sampaoli, era titular com o Sampaoli e jogando muito bem. Até de atacante fazendo gols. Eu lembro muito bem dessa parte. Com a saída do Sampaoli, porque o Sampaoli saiu do Olympique, e a chegada do novo técnico, ele deixou o Gerson no banco. Então, quer dizer, o Gerson deixou de ser titular e foi pro banco, tá? E nem relacionado tinha partidas que ele era, tá? Nem relacionado. Então ele estava na pior lá no Olympique. Ele não veio da Olympique porque ele não saiu do Olympique porque ele queria. É porque ele não estava nem jogando. Essa que é a verdade, seu Marcão. Ele não estava nem jogando lá na França, certo? Aí as coisas não são bem assim, não. E outra coisa, se realmente isso foi acordado, e aí eu estou falando de uma valorização por desempenho, se foi acordado, tem que ser cumprido também. Porque a palavra dada tem que ser cumprida, né? Independente de qualquer outra coisa, né? Ele realmente teve um rendimento extraordinário ano passado e continua tendo esse ano. Então, se esse acordo verbal que seja foi feito, tá? Ele tem que ser cumprido. Porém, não foi essa diretoria que o contratou. Então, devagar com andor, que o santo é de barro. Nesse retorno do Gerson, ambos teve vantagem. E não só o Flamengo. E outra coisa, se quiser ir embora, meu irmão, e se for bom pro Flamengo, pode ir. Já disse e repito, o Flamengo é maior do que qualquer jogador, até mesmo do que o Zico, que é o maior jogador entre todos eles. Tá? Agora, independente, essa daqui é a minha opinião, independente, certo? Da diretoria, se foi a diretoria passada ou essa, e se tiver comprovação que isso realmente for acertado, se o BAP ligar pro Landim, Landim, você acertou esse negócio com o pai do Gerson aqui, com o Gerson? Acertou. Então tem que melhorar o salário do cara. Isso aí independe, porque a palavra dada, como presidente do Flamengo, a palavra tem que ser cumprida, independente dele estar em exercício ou não, porque a instituição, a palavra do presidente é a palavra da instituição. E se a palavra foi dada, independente de ser o BAP ou o Landim, ela tem que ser cumprida, tá? Essa é a minha opinião, rapaz. Tô indo por aí. Tô chegando? Não, tô saindo, tô indo embora. Falou? Bem, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. E lembre, o único rubro-negro que existe, meu querido, é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras!
Até mais!